Meu boa noite a todos e todas. Estamos aqui com o professor Reginaldo, intérprete de Libras, que foi nosso aluno, né, no curso de graduação, hoje é mestre em educação, em especial no estudo de interpretação de Libras e outras questões que envolvem o estudo de Libras. Muito obrigada, professor Reginaldo, que está aqui conosco. Na tela também a professora Maria Isabel Cunha, conhecida como Mabel, que nos deu o prazer e a honra de estar conosco nessa segunda webconferência para debatermos sobre a pesquisa em educação, narrativas produtoras de conhecimento. Nós tivemos a ideia de fazer essas webs, que serão 15, um conjunto de webinários de pesquisa em educação. Em especial, a gente ia fazer apenas para 2 turmas, de disciplinas que eu dou, de metodologias de pesquisa da educação, na pedagogia e na geografia, e que também aproveitava o ensejo para fazer aulas já pensando no curso de especialização. Então, meus cumprimentos aos meus estudantes, em especial dessas 2 turmas que estão aqui, os possíveis estudantes do município de Rio Doce, que farão o curso de especialização conosco, que nós estamos em planejamento, e todos os outros professores, educadores aqui presentes, que nos dão a honra de participar desse debate com a professora Mabel. Muito obrigada, professora Mabel, já que eu passo para você, para que você fale para nós desse tema tão importante na pesquisa. Então, pessoal, eu não vou detalhar, porque nós perdemos um pouco de tempo, a questão dos webinários como um todo, porque no nosso folder, e lá na sala do webinário, que está lá na UFOP aberta, tem todo o detalhamento do curso, e eu estou divulgando na rede, que também lá na nossa página do SEAD, na página da UFOP, nós estamos divulgando detalhadamente a questão dos nossos objetivos, os temas, todas as pessoas educadores que vão estar presentes conosco nesses dias aí, que nós vamos até, em especial, com muitos debates até maio, né, junho tem alguns, e depois a página fica aberta para que as pessoas possam acessar esse tempo todo. Então, muito, muito interessante esse trabalho, tá? A professora Maria Isabel Cunha é uma professora muito especial, em especial para mim, ela sabe disso, porque ela participou da minha qualificação, e bem na minha qualificação, ela me pergunta assim, professora Márcia, você está falando das suas memórias como professora, que era a minha tese, as minhas memórias como professora como professora de didática na UFMG, era professor substituto, então eu estava fazendo uma memória da minha relação pedagógica, das coisas que eu construí na didática, do portfólio, e aí ela me fez algumas perguntas importantes, tipo assim, por que você está fazendo um trabalho na terceira pessoa, se esse trabalho é uma narrativa, né, a primeira questão que ela me colocou, e depois ela me colocou na qualificação a seguinte questão, de onde que você tirou essas experiências tão interessantes, por que você está conduzindo experiências que são tão ricas, tem alguma coisa na sua relação didática anterior e na sua vida, que faz disso, né, que traz novas possibilidades. Então, ela me fez pensar, né, sobre isso, e me colocou essa tarefa para que na defesa eu pudesse trazer de volta, na metodologia da minha discussão, um pouco da Márcia, né, da Márcia pessoa, da Márcia professora, das atividades da professora, eu estou dizendo isso aqui porque isso tem tudo a ver com a nossa fala hoje. Então, eu fiz, né, eu me deleitei também, assim, diante dessa possibilidade de rever um pouco toda a minha construção como professora, como pessoa, e fiz uma bela narrativa da minha, eu falo belo porque eu gostei bastante, e ela também gostou, a banca gostou no final, mas isso tudo para encorajar, né, as pessoas a ficarem conosco nesse debate, para a gente mostrar a importância desse debate, mostrando que isso
isso é pesquisa, né, que isso compõe a nossa prática, que nos forma como pessoa, que nos forma como professores. Hoje mesmo, minha filha estava fazendo um memorial, sabe, professora Mabel? Ela teve que fazer um memorial para um professor, que ela está começando o curso de Educação Física, e teve que fazer um memorial, foi tão bonitinho que eu tive que... Mãe, agora relé para mim. E aí eu fui conversando com ela sobre as memórias dela, e o tanto que isso é importante, porque a universidade hoje tem trazido com bastante fervor essa discussão, e isso é bem interessante. Então, muito obrigada, professora Mabel. Com isso, né, eu apresento a professora Mabel com essa delicadeza de professora que ela tem um currículo, assim, gente, que não dá nem para ler. Eu comecei a tentar levantar aqui o currículo dela, mas era assim, só agora, recentemente, né? Recentemente, eu acho que foi os últimos 5 anos, não sei quantas participações, mais de 36 participações em trabalhos de mestrado, 27 em doutorado, orientações, 13 orientações de mestrado, uma página que eu olhei. De livros, né? A professora tem 6 livros muitíssimo importantes, todos eles eu uso como referência, eu acho bacana demais, que são muito interessantes, são muito caros. Dois textos em especiais, esse Conta-me Tua História da Narrativa, eu uso muito nas minhas disciplinas, tanto na graduação como na pós-graduação. Gosto muito do texto A Docência como Ação Complexa, é um texto mais antigo, mas eu gosto muito, professor, quer dizer que ele é muito bom, ele também dialoga muito com as atividades que faço, meus alunos conhecem bem. E os livros que publicou, e todos os artigos acadêmicos, que estão dentro da discussão da docência universitária, participa de vários cursos, grupos na CAPES, no CNPq, com a contribuição para a pedagogia universitária, docência universitária, o trabalho docente, muito caro. Então, nós, como professores, e por conta não só dessa rica colaboração que traz para nós, como professores, eu, em especial, te agradeço por ser nossa interlocutora tão delicada, porque eu acho que o que nos falta na academia é também trazer esse toque da delicadeza, da afetividade, da coisa que quando nos afeta, a gente afeta e é afetado, isso é extremamente importante. Então, meu muito obrigada, e sim, eu gostaria de deixar aí para os presentes a seguinte informação: vocês vão pensando aí, vão mandando mensagens para nós, perguntas para a professora, que a gente vai montar um bloco aqui com o professor Matheus, da UEM, que está aqui, que vai colaborar conosco na gestão dessas perguntas e da apresentação de vocês. Matheus está aparecendo na tela aí agora. Muito obrigada, Matheus, né? E eu passo a palavra para a professora Inajara, que é nossa presidente do colegiado, do NDE, da pedagogia, que vai estar aqui representando, né, o colegiado MDE, nosso curso, vai dar umas palavrinhas. A professora doutora em educação, discute trabalho docente, EAD, gestão, planejamento, formação docente, com uma larga contribuição também, e desempenha um belíssimo trabalho em curso de pedagogia. Nós te agradecemos por estar aqui, e eu passo a palavra para a professora Inajara. Muito obrigada, professora Márcia, pelo convite, pela iniciativa, né, por ser professora do nosso curso e ter todo esse fôlego, né, no momento de organizar uma atividade de tamanha relevância com convidados tão importantes. Primeiramente, cumprimento a professora Maria Isabel da Cunha, né, que, como a professora Márcia disse, Mabel, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas a sua bibliografia utilizei na minha tese e tenho um respeito enorme, um orgulho, e nesse momento entendo que é um privilégio os nossos estudantes terem a oportunidade de tê-la agora numa atividade organizada pelo nosso departamento, né, pela professora Márcia, que é membro do Departamento de Educação e Tecnologias e do curso de Pedagogia. Claro que isso se estende aí a outras instâncias também. Cumprimento também o professor Matheus de Oliveira, a Josiane Figueiredo e também o Reginaldo,
né? Agradeço mais uma vez o Gilberto e o Roger, que sempre nos dão apoio. Bem, serei muito breve, né? Inicialmente, dizer aos alunos que fico muito satisfeita e feliz em ver o interesse dos nossos alunos do curso de Pedagogia no que diz respeito a uma temática relacionada à pesquisa. Isso, em certa medida, vem de encontro ao que está descrito no nosso projeto político-pedagógico, né? Claro que também fundamentado a partir das normativas, mas não sem deixar de, claro, citar o que seria as diretrizes curriculares do curso de pedagogia e também as diretrizes curriculares nacionais, né, que foi instituído em 2 de 2015, em 2 de julho de 2015. E o que está exposto lá? Só para, em certa medida, poder apresentar e justificar a relevância das temáticas propostas desses webinários com o que se espera do egresso do nosso aluno do curso de pedagogia. Identificar questões e problemas socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face das realidades complexas, a fim de contribuir para a superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, de gênero, sexuais e outras. Eu só peguei aqui os itens que falam especificamente de pesquisa. Realizar pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios, ambiental, ecológico, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas. E, por último, no que diz respeito à questão da pesquisa, utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos. Portanto, apesar de ser uma normativa legal, e pode parecer um pouco contraditório ressaltar isso, mas pensar naquilo que traz o nosso projeto pedagógico do curso, né? Aquilo que nós entendemos que seja essencial, que vai de encontro com as propostas e as temáticas apresentadas pela professora Márcia, e que traz aí uma amplitude muito grande, uma relevância, está ecoando com esse universo de pessoas que se inscreveram nessas atividades, eu acredito que a gente possa ter uma pequena mudança nos diferentes municípios que os nossos alunos residem, né? A partir do conhecimento que eles têm oportunidade agora, a partir já da semana passada, e a partir desse momento também com a professora Maria Isabel. Então, parabenizo mais uma vez a iniciativa, agradeço a professora Maria Isabel, os demais presentes, e também os convidados que integram todo esse número de atividades aí que estão previstas até maio, se eu não me engano. Não sei se, me parece que termina em maio, não lembro se tem alguma em junho. Márcia que sabe melhor. No mais, tem junho. Tem junho. Temos um em junho, para finalizar. Isso. No mais é isso, muito obrigada, e é uma honra poder fazer parte desse grupo. Boa noite. A gente agradece, que isso é bastante importante a gente fazer essa interlocução no curso de pedagogia, uma vez que a Mabel, inclusive, esteve presente com a gente quando a gente estava fazendo a discussão de mudança lá do nosso PPL na UFOP, foi uma das nossas convidadas e colaborou para a gente rever as nossas diretrizes, remontar as nossas propostas nos projetos político-pedagógicos, então foi muito importante. Então, gente, saibam disso, a Mabel contribuiu conosco nesse debate, e a gente sim, Mabel, todos nós reescrevemos os nossos projetos, não como a gente gostaria, mas, de fato, né, a gente pensa que a gente deu uma avançada, porque, óbvio, a gente pensava nisso, né, em 2015, 2016, que 2016 foi a nossa discussão. Enfim, Najara, muito obrigada, né, e obrigada a todos vocês. Nós já estamos, neste momento, com 150 participações online. Agradecemos aí, gente. Estamos aqui espiando tudo, estamos de olho. E muita gente adorando estar conosco. Neste momento, eu passo, então, para a professora Mabel, que vai falar dessas reflexões acerca das narrativas na pesquisa no ensino,
como produtoras de conhecimento, gente. Aproveite. Com vocês, a professora Mabel. Muito obrigada, Márcia. Eu agradeço muito também o convite, né? É um prazer trocar, enfim, né, ideias, informações, reflexões com vocês nessa noite especial, né? Acho que esse tempo tão atípico que estamos vivendo, né? Por outro lado, tem nos favorecido essa possibilidade de ampliação de contatos, né, através da tecnologia, né? E ainda que nos falte muito, né, o cheiro do abraço, né, a possibilidade que que ainda nos falta tanto, né, a condição efetiva de estarmos próximos, no qual a relação pedagógica tanto exige. Vamos tentando driblar essa possibilidade, né, através das tecnologias, e conseguimos, de algum jeito, encontrar alternativas para isso. Bom, esse tema, para mim, ele é muito caro, porque vocês estão falando com uma professora de 76 anos. E eu fui, por longo tempo da minha vida, tanto de estudante, como, inclusive, já de profissional, né, formada numa escola, numa compreensão de conhecimento, aonde acho que a Márcia fez uma alusão, inclusive, do próprio início da formação dela, que quando mencionava a sua qualificação de doutorado, né, uma perspectiva de conhecimento em que a lógica da concepção científica isolava o sujeito do objeto. Então, a perspectiva da ciência baseada, né, na concepção do conhecimento da ciência moderna, muito estribada na área das ciências exatas e da natureza, quando trasladada para as ciências humanas, né, trouxe as mesmas perspectivas que sustentavam as compreensões desse campo, e, portanto, nos trouxeram como tradição a mesma lógica, né? Para ser ciência, não podia haver contaminação da subjetividade dos sujeitos que produziam essa ciência. Portanto, nós aprendemos muito uma ciência que não tinha sujeito, né? Que era livre de interpretações, subjetividades, né? Que quando chegava aos bancos escolares, já chegava com uma interpretação oficial, né, da versão, digamos assim, aceita, né, uma história, então, única, praticamente, né, que não se conhecia os bastidores da compreensão daquilo que não era incorporado, digamos assim, no que não era considerado história oficial. E isso basilou toda a minha formação, né, minha formação de escola primária, de escola secundária, escola normal, né, inclusive até eu fazer o meu curso de mestrado, eu aprendi a fazer pesquisa dessa forma. Muita estatística, a escrita era impessoal, né, faz-se, diz-se, pensa-se, não havia sujeito, a perspectiva do conhecimento era basicamente com testes estatísticos, né, instrumentos objetivos, né, então, normalmente, questionários de marcar com alternativas, depois processados também de uma maneira estatística, e traziam informações interessantes do ponto de vista objetivo, mas muito pouco se discutia as causas e as concepções, né, e as razões mais subjetivas daquele processo. Inclusive, a gente pode perceber que as próprias ciências humanas, né, para serem reconhecidas como ciências, elas tiveram que incorporar os pressupostos das ciências da natureza como tal. E a primeira delas foi a própria psicologia, né? E não é à toa que a psicologia comportamental foi a primeira experiência,
todos vocês se lembram, né, de como é que a psicologia comportamental se instala, né, com experiências de ratos e pombas, né, lembro do cachorrinho do Pavlov, né, então todas as experiências de estímulo e resposta, então toda a psicologia foi construída também em cima dessa mesma compreensão, que mais tarde foi evoluindo, né, para a psicologia cognitiva e depois outros ramos, mas, enfim, é para mostrar como é muito recente, isso é metade do século XX, né, início do século XX, metade do século XX, e, digamos assim, talvez o grande pontapé, a grande mudança se dá durante a Grande Guerra, né, a Segunda Guerra, com as experiências da física quântica, quando o Einstein, infelizmente veio da física, né, quando o Einstein diz a célebre frase, né, de que o olho do observador interfere no objeto observado, né? E isso, porque veio da física, né, nos deu um handicap enorme, porque se não viesse da física, até hoje, certamente nós teríamos muita dificuldade nas ciências humanas ter feito essa mudança epistemológica que vivemos a partir do final dos anos 70, especialmente aqui no Brasil, né? Mas eu conto para vocês isso, né? Eu fiz a minha dissertação de mestrado ainda, né, dentro dessa concepção, né, com muita estatística e com muita perspectiva da ciência moderna e muito trabalho nessa perspectiva em que se discutia. Confesso para vocês que na minha banca de mestrado, talvez 80% das perguntas foram sobre os testes e muitas questões foram feitas sobre o tema que eu pesquisei, né? Parece que não interessava o tema desde que as contas fechassem. Tanto é que, praticamente 8 ou 10 anos depois, quando eu fui fazer minha seleção de doutorado na Unicamp, e na época a gente já podia fazer, ainda podia entrar no doutorado sem ter um projeto tão fechado, né? A banca me perguntou o que eu queria estudar no doutorado, e eu disse que, bem, eu ia fazer alguma coisa sobre formação de professores, porque esse era o meu campo de trabalho, e que eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Agora, eu sabia o que eu não queria fazer, né? Que era exatamente reproduzir aquele mesmo modelo de pesquisa que eu tinha feito no mestrado, porque houve uma grande mudança entre o final dos anos 70 e já 85, quando eu comecei o meu doutorado na Unicamp, porque o Brasil viveu momentos muito distintos, né? Nós, em 79, tivemos a anistia, com ela o retorno de intelectuais que tinham sido banidos do país pela ditadura, uma vinda, né, de uma literatura francófona e anglófona, né, que nos trouxe um impacto muito da sociologia, da antropologia na educação, né, pelas teorias da reprodução. Então, diminuindo a ênfase psicologista da educação que nós tínhamos até então. Enfim, né, muitos educadores voltaram, ampliava-se os cursos de pós-graduação com perspectivas, então, mais amplas, né? O pensamento de Freire se institucionalizava no país, que por longo tempo tinha sido proibido. Era um outro momento, ainda não se sabia bem o que fazer, mas sabíamos bem o que não queríamos fazer, né? E nesse momento, então, se pensava um pouco, né, que era necessário uma outra compreensão de conhecimento que estava em jogo. Então, é um pouco assim para vocês entenderem o ambiente de como é que isso foi produzido, né? Como é que isso foi sendo pensado por mim nessa perspectiva. Então, vou passar aí agora o PowerPoint, pode ser, Márcia? Eu vou fazendo aqui, se a senhora me fala. Pode propor, então.
Pode passar, então, por favor, Gilberto. Aqui eu trago uma historinha, eu sou do tempo do Monteiro Lobato, né? Eu me criei na minha infância lendo Monteiro Lobato. E eu trago isso nesse texto que a Márcia mencionou, né? Que é uma história da Emília. Eu tenho um dos livros do Monteiro Lobato, é Memórias de Emília, né? Que eu acho que é muito interessante para todo mundo voltar a esse livro. E a Emília está conversando com a dona Benta, e ela diz, são as minhas memórias, dona Benta. Que memórias, Emília? As memórias que o Visconde começou e eu estou concluindo. Neste momento, eu estou contando o que se passou comigo em Hollywood, com a Shirley Temple, o Anjinho e o Sabugo. É um ensaio de uma fita para Paramount. Emília, exclamou dona Benta, você quer nos tapear. Em memória, a gente só conta a verdade, o que houve, o que se passou. Você nunca esteve em Hollywood, nem conhece a Shirley. Como então se põe a inventar tudo isso? Minhas memórias, explicou Emília, são diferentes de todas as outras. Eu conto o que houve e o que deveria haver. Eu acho essa passagem fantástica, né? Porque, na realidade, as memórias não são... o relato das memórias, elas não têm compromisso com uma única... com o que se pode imaginar de a verdade, né? Porque a memória... quando tu conta quando tu conta com a tua cabeça de hoje o que aconteceu ontem, tu faz uma interpretação do que aconteceu ontem, né? Eu sempre relato porque eu tenho um irmão que tem 1 ano e meio mais do que eu. E nós estamos numa idade do te lembra, né? Então, nos encontramos seguidamente e voltam as memórias, né? Te lembra disso, te lembra daquilo. E é muito interessante porque nós vivemos muitas situações comuns, como é normal para irmãos, né? E ele conta situações, a mesma situação ele conta de um jeito e eu conto de outro, né? Ou seja, a memória é muito reconfigurada a partir da experiência do hoje, né? Da experiência de como nós reconfiguramos aquilo que vivemos a partir de como nós percebemos o que vivemos, né? Então, ela nunca é o resultado, digamos assim, ela nunca é a verdade, né? Ela nunca é, não há uma verdade única naquelas memórias. Por isso que eu acho muito interessante essa fala da Emília. Pode passar. Bom, com isso, então, eu reforço, né, que a origem de tudo isso vem de uma mudança epistemológica, né, uma mudança da compreensão de conhecimento, né? O reconhecimento, então, de um paradigma de conhecimento que questionava as premissas da ciência moderna, né, que fazia uma ruptura com aquela concepção de ciência moderna, em que tudo era comprovável, né, em que se fazia a dicotomia entre sujeito e objeto, né, entre corpo e alma, entre ciência e cultura, entre homem e natureza, entre ciências humanas, ciências exatas e naturais, entre teoria e prática, enfim, todas as dicotomias que a ciência moderna sempre foi classificatória, né? E vocês veem como os nossos programas dos livros didáticos, né, sempre foram classificatórios, né? A gente sempre aprendia classificação das plantas, classificação dos animais, toda a organização da ciência, no intuito de facilitar a aprendizagem e a organização do conhecimento, ela sempre foi classificatória, né? A organização era em termos de classes. Parecia que se nós dividíssemos o todo em partes, nós compreenderíamos melhor aprenderíamos melhor sobre esse todo. Só que dificilmente a gente compunha o todo novamente, né? Se dividia em partes e aprendíamos só as partes, né? Então, havia e também uma negação da neutralidade como rigor da ciência. A neutralidade significava essa condição de tirar o sujeito da condição da ciência.
À medida que houvesse sujeito, o fenômeno não era mais científico, né? Era preciso, por isso que a escrita não podia ter sujeito, né? Diz-se, faz-se, se pensa-se, né? Porque não podia ter sujeito. E, portanto, a percepção de um conhecimento como ahistórico, né? Ele não podia ser historicamente produzido, né? Tinha que ser sempre uma história oficial, né? Que não se sabia quem é que produzia, né? Apesar de que, no fundo, sempre tinha alguém que produzia aquela versão, mas não aparecia esse sujeito, né? Pode passar, por favor. Bom, isso teve um impacto no campo da educação e da pesquisa, né? Então, para nós, deu essa virada da pesquisa quantitativa para a pesquisa qualitativa, né, que se chamou dessa forma, né, onde, então, a quantidade foi dando mais lugar à questão da qualidade, não só a questão da qualidade dos dados, mas a qualidade entendida como a imersão também dos discursos, né? Então, entendendo que discurso também é dado, né? Não é só o dado, não só transformado em números, mas também da forma discursiva poderia ser considerado como dado. Uma superação dessa dicotomia entre qualidade e quantidade, né? O reconhecimento da dimensão política das ações educativas, então, a ideia de que não há isenção, né? A educação é, por si mesmo, sempre um ato político, então não há neutralidade na ação educativa, nós temos que reconhecer que toda ação humana é movida por uma intencionalidade que, por fim e ao cabo, ela é social e ela é política, né? O ser humano é um ser de valores, então nenhum de nós é neutro naquilo que faz, né? Nenhuma política é neutra naquilo que faz, portanto, sempre tem uma dimensão política na ação educativa. Envolve um questionamento sobre a condição de generalização dos resultados da pesquisa, porque na pesquisa baseada na ciência moderna, a sua qualificação se dava pela possibilidade de generalização dos dados, né? A pesquisa qualitativa não leva isso em conta, né? Ao contrário, nós sempre temos um certo cuidado com as generalizações, né? Então, as generalizações não são muito estimuladas, né? Muitas vezes são estudos localizados, né? Eles podem conversar com outros estudos, mas eles assumem condições muito próprias e localizadas, né? E incorporam o uso das narrativas como material de pesquisa, né? Então, aqui está a centralidade aqui da nossa fala de hoje. Então, não se transforma somente as respostas que eram dadas simplesmente, nós entregávamos narrativas para as pessoas já em formas de questionários com alternativas para marcar, né? Marcar com números, marcar com X, a resposta já narrada, mas nós estimulávamos que a própria pessoa construísse narrativas a partir de provocações em torno de uma determinada pauta, né, que interessava ao pesquisador, né? Então, essa narrativa começou a fazer parte desse projeto, digamos assim, dessa proposta investigativa. Pode passar. No campo do ensino, né, porque foi muito interessante, porque esses dois movimentos, né, a mudança dessa perspectiva epistemológica, ela atingiu o ensino e a pesquisa, né, porque durante os anos 70, nós tivemos um ensino muito baseado também numa pedagogia tecnicista, né, com técnicas de ensino muito suportadas pela instrução programada, por tecnologias de ensino que estavam
muito assentadas, né, na psicologia comportamental, da reprodução, da repetição, né, e, ao mesmo tempo, nesse momento em que se altera essa concepção de conhecimento, ela atinge tanto a pesquisa como atinge o ensino, né. Então, nós começamos a ver que essa mudança vem a par e passo nos dois âmbitos. Então, no ensino, começa a se usar os pressupostos da sociologia e da psicologia social como fundamento. Vai se abandonando um pouco a psicologia da aprendizagem e começa a entrar mais a psicologia social e os pressupostos da sociologia para pensar o ensino. Entram as metodologias ativas, não como hoje elas vêm ressignificadas, mas a ideia é muito de envolver o protagonismo dos estudantes, né, como parte do processo de aprendizagem. Há uma inserção dos princípios da pesquisa, os princípios da pesquisa no ensino, né, que paradoxalmente já começa lá para nós aqui nos anos 50, com as ideias do John Dewey, que entraram no Brasil através do nosso baiano, como é meu Deus, me faltou, até tem o nome do INEP, como é? Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, obrigado, né? Então, muitas vezes a gente acha que essa questão da pesquisa no ensino é uma coisa tão nova, né? Mas já o Anísio Teixeira trouxe esse processo, né, que vinha nos princípios do John Dewey, né, de que a criança que vinha muito para a escola primária, né, mas que a criança aprendia muito através da observação, da experiência, da ação, né, da ação sobre a realidade, né, que envolvia, então, o uso dos princípios da pesquisa no ensino, né, de fazer o estudante experimentar, né, em vez de dar o conhecimento pronto, de fazê-lo descobrir, né, ainda que o professor já tenha toda a descoberta prévia, mas para o aluno é novo, então ele tem que ter paciência de que o aluno faça a sua própria descoberta. A compreensão de que o conhecimento é sempre relativo, né, e está sempre em processo, então nós não temos respostas prontas para tudo, né, e é preciso entender que ele está sempre em movimento. Os métodos passam a ser vistos como meios, né, e não como fins, como a pedagogia tecnicista muitas vezes levou em conta, né, então não há métodos principais, nem métodos únicos, não há paixão por métodos, né, os métodos vão servir de acordo com as necessidades, com o momento, com a natureza dos nossos alunos, enfim, né, com aquilo que tem sentido para aquela ação e que o professor intelectualmente é capaz de tomar decisões sobre eles. Se incorporam os contextos culturais nas propostas de ensino, né? Então, não se tem mais, assim, propostas de ensino universais, né? O que serve num lugar vai servir universalmente em outros. Não, as escolas, elas são culturalmente imbricadas, né, em determinados espaços, em determinados tempos, e os nossos alunos são também culturalmente imbricados em espaços e tempos, né? Então, o professor tem que ser alguém que reconheça essa condição e traga isso para a sala de aula, né, e entenda o que é uma escola rural, o que é uma escola de periferia, o que é uma escola de centro, o que é uma escola num tempo, o que é uma escola de outro tempo, o que está acontecendo, imagina, num determinado momento histórico, o que acontece no outro momento. Então, esses contextos culturais, né, eles fazem parte dessa dimensão, né, do ensino, né. O ensino não é só o programa que o professor recebeu no primeiro dia de aula, né, é tudo que está acontecendo com os estudantes, está acontecendo com o país, está acontecendo com a cidade, está acontecendo com o bairro, né, está acontecendo com as gentes que estão ali dentro da sala de aula.
E a valorização dos conhecimentos prévios dos estudantes, que é fundamental, né? Então, não adianta eu ter um programa e começar no primeiro dia com o primeiro item do programa, né? Se eu não conheço os meus estudantes, não parto de onde eu estou deles, né? Então, tudo isso foram coisas que hoje parecem tão discutidas, não sei se estão feitas, mas tão discutidas e parecem tão óbvias, mas que vieram dentro dessa metodologia de ensino com a mudança de paradigma de conhecimento que se fez, né, a partir do final dos anos 70, início dos 80. Pode passar, por favor. O que se aprendia, né, o que você aprendeu com esse processo, né? Primeiro que as pesquisas em educação se mostraram com expressivo sentido cultural, né? Porque até então, bom, as pesquisas eram poucas, porque nós tínhamos muito poucos programas de pós-graduação ainda no país, né? Então, não eram muitas, e na realidade eram pesquisas que ficavam guardadas nas bibliotecas e tinham muito pouco sentido, impacto, digamos assim, né, para melhoria da prática pedagógica objetiva das escolas, das universidades. Também muito pouco fazia avançar o conhecimento, né, e impactar as políticas públicas, né, e naquele momento nós tivemos, começamos a ter, né, uma presença importante de pesquisadores que passaram pelos nossos programas de pós-graduação, a influenciar as políticas públicas do país, né, aos estudos começarem a se expandir, né, enfim, né, a circularem, digamos assim, né, pelo país e impactarem mesmo, né, as políticas dos estados, dos municípios, com alguma expressão, né. Também aceitar que as pessoas constroem os discursos, mas os discursos também constroem as pessoas, né. Então, nós, muitas vezes, construímos muitos discursos, né, discursos que vieram no bojo da democratização do país, né, vieram nas nossas lutas, nas lutas corporativas, né, nas lutas sindicais, nas lutas de melhorias, mas também esses discursos depois nos cobraram a necessidade de transformá-los em práticas, né? Então, nós construímos os discursos nos constroem também como pessoas. Então, era eu lembro muito da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, que nós, enquanto professores da década de 80, através da Andes, no caso das universidades federais, né, fomos muito proativos para que essa construção fizesse parte da Constituinte de 88, que acabou, felizmente, lá estando até hoje. No entanto, no day after, nós ficamos com esse abacaxi na mão, né? E aí, o que a gente faz desse discurso? Porque, na prática, nós não tínhamos nenhuma expectativa, nenhuma experiência de uma universidade onde isso fosse realidade, né? Mas, a partir disso, esse discurso teve que também ser levado em conta e começou a nos questionar, até hoje nos questiona, né? Porque é um discurso que ainda nós não chegamos lá a ter bem clareza sobre como é que isso se constrói exatamente, mas ele nos interpela. Aprendemos também por esse exercício a coletar as narrativas de pesquisa, né? E aí inferiu-se que elas não apenas fornecem dados para o pesquisador, mas elas se constituem num interessante momento de reflexão para o entrevistado, especialmente quando os questionamentos são provocadores e capazes de estimular tensões, né? Essa é uma situação bem interessante, porque a gente foi percebendo que quando tu faz uma provocação narrativa, né, mesmo para fins de pesquisa, muitas vezes as pessoas precisam refletir sobre o que tu
provocas, né? E, às vezes, a pessoa diz assim, sabe, eu nunca tinha pensado sobre isso, mas, né, fico pensando que tal, tal. Então, é um momento de reflexão sobre a própria prática, é um momento de formação na hora fica uma narrativa formativa, né? Então, a próprio processo de estimular a reflexão, né, ela provoca, né, ela provoca também momentos formativos, né, da própria pessoa. Ela induz a uma condição reflexiva que é positiva. E, às vezes, estimula tensões, a própria pessoa se coloca em tensão quando ela diz, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Mas em geral, positivo, porque ela acaba depois ficando com aquela questão, né, para ela mesma dar conta, né? E aí, nesse caso, isso serve tanto para a pesquisa como para o ensino, né? E a possibilidade, né, que fomos aprendendo de fundamentar essas contribuições, né, porque na pesquisa, certamente, a narrativa não é somente uma história, né, ela precisa ser fundamentada do ponto de vista teórico, ela precisa de categorias para ser analisadas, né? Então, nós precisamos fundamentar essas contribuições em alguns autores, e no caso do Brasil, nos ajudaram muito os estudos do Nova, do Zeichner, do Schoen, da Virginia Ferrer, do Jorge La Roça, Canclini, que é um clássico, né, das narrativas, Tardif e outros tantos que foram importantes, que aqui não estão mencionados. Podem passar. Bom, as compreensões que orientam, então, os usos das narrativas na formação e no ensino, né, que eu mencionei há pouco, né, estamos falando da pesquisa, agora na formação e no ensino, eu repito, né, que já mencionei também, que as narrativas, elas não se constituem na mais fidedigna descrição dos fatos, né? Então, eu não vou ouvir as pessoas no sentido de que eu vou querer vou à procura de uma versão fidedigna dos fatos, mas eu vou procurar as apreensões dos sujeitos sobre a sua representação da realidade, sobre como ele compreendeu o fato, né? Como ele sentiu aquela história, né? E portanto, eu quero olhar, né, as suas representações que estão cheias, estão prenhas de significados de reinterpretação dos fatos, né? Então, é preciso entender sempre a narrativa nessa perspectiva, né, do contexto atravessada pelas subjetividades e pelas reinterpretações que os sujeitos fazem. Inclusive, quando tu entrevista diferentes pessoas que vivenciaram o mesmo fato, em tese, né, é muito interessante porque diferentes pessoas contam a mesma coisa, quer dizer, contam o que viram, o que sentiram, mas contam de forma, às vezes, muito distintas, né? E é bastante comum isso, porque, claro, cada uma percebeu a partir da sua sensibilidade, do seu contexto, do seu ponto de vista, né? Da sua visão de mundo, a partir da sua subjetividade mesmo, né? E essa é uma das riquezas muito interessantes do ensino e também da formação, né? Por isso que às vezes a gente está numa sala de aula lá com 20, com 30 alunos, e a nossa mensagem é uma, né? E temos a impressão que todos os alunos estão decodificando da forma como imaginamos que deveria ser, mas as apreensões das nossas narrativas pelos estudantes, ou pela plateia, ou pelo grupo que nos ouve, né, ela é feita a partir das apreensões que cada um realiza em relação ao que nós discursamos ou do que nós apresentamos, né? E aí é importante na análise dessas narrativas, né, porque o fato da pessoa destacar situações, suprimir episódios, né, reforçar influências, negar etapas,
lembrar e esquecer tem muitos significados, né? E essas aparentes contradições é que podem ser exploradas com fins pedagógicos. E aí está a habilidade, né? Quer do professor, quer do pesquisador, né? Para apreender estes silêncios ou estas ênfases das narrativas, né? Ele mudou acho que a lâmina, em detectar, digamos assim, né? Em detectar essas nuances, né? Essas nuances. E isso se faz, às vezes, intencionalmente, né? Às vezes a pessoa intencionalmente, ela até às vezes declara, né? Isso eu não vou falar, ela diz, né? Sobre isso eu não quero falar, sobre isso eu não quero dizer, né? E às vezes ela não declara, né? Ela pula consciente ou inconscientemente, mas o pesquisador ou o professor percebe, né? Quando a pessoa realmente suprime determinados episódios, né? Ou nega etapas, e se aquilo tem sentido, né? Tem significado para aquilo que ele quer, ou que ela quer compreender, né? Então, as narrativas, elas revelam e elas encobrem, né? Eu lembro muito de ver, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi a primeira vez que eu usei análise de discurso, análise de conteúdo, eu dizia para o meu orientador que eu queria ver muito uma tese que usasse essa técnica. E, na época, não existia quase nada, a não ser na linguística. Ou então, os primeiros estudos de análise de conteúdo eram ainda muito quantitativos. Eu lembro de uma tese do professor Luiz Domingos, lá da Federal de Goiás, que ele estudou os livros didáticos que foram produzidos ainda no tempo da ditadura, mas ele analisou o conteúdo através, assim, de, por exemplo, quantas vezes determinadas palavras apareciam no texto didático, né? E quantas vezes determinadas palavras nunca apareciam no texto didático. Então, era uma análise de conteúdo, mas era uma análise quantitativa do discurso, não era uma análise qualitativa do discurso. E aí, quando eu estava no meu doutorado na Unicamp, foi a época que morreu Tancredo. E a professora Eni Orlandi, que até hoje é uma linguista conhecida, né, por esse campo, porque as análises de discurso eram muito feitas em cima dos povos indígenas, de povos diferentes, não assim eu queria ver alguma coisa assim da nossa cultura, né? E ela fez uma análise do discurso proferido pelo Tancredo no momento em que assumiu, não sei se não me lembro mais se ele chegou a assumir, ou que ele assumiria o governo, né? E aí foi muito interessante analisar, porque vocês muito jovens talvez não lembrem disso, né? Mas era o momento da mudança, né? O primeiro presidente civil que ia assumir após o governo militar, com muito cuidado, digamos assim, ainda com relação ao que ia dizer. Então, era um discurso que precisava ter muito cuidado sobre as palavras, né? E ela faz toda uma análise do discurso sobre a escolha das palavras que o Tancredo usou para não usar outras palavras, né? Então, aí eu tive um pouco de clareza o que era análise do discurso, né? Como a pessoa que vai escrever tem cuidado para dizer alguma coisa nas entrelinhas e não dizer outras, porque era impossível naquele momento, ou pelo menos não era
não era adequado naquele momento, né? Ou não era, entre aspas, permitido a ele, não seria permitido a ele dizer determinadas coisas que, quem sabe, ele tivesse vontade, ou o Brasil tivesse vontade de ouvir, né? Então, é muito interessante isso, né, que quando a gente diz assim, bom, eu vou, em situações, especialmente em situações mais difíceis, né, a gente escolhe as palavras, né, para dizer certas coisas, para, às vezes, enfim, né, situações, às vezes, mais melindrosas, isso são as análises de discursos que muitas vezes nos cabem, né, realizar. Então, as narrativas, né, elas precisam ter essa sensibilidade, né, o que foi dito e o que não foi dito, né, o que fica nas entrelinhas, né. Então, as narrativas não se constituem a mais fidedigna descrição dos fatos, né. As apreensões que constituem as narrativas dos sujeitos são as suas representações da realidade, né. Então, elas estão cheias disso. Pode passar, por favor, agora sim. Como é que se produzem as narrativas, né? Na nossa cultura, coletamos, então, usando a linguagem oral, em geral, ou a linguagem escrita. Em algumas situações, desenhos, fotografias, imagens, reportagens são utilizadas como forma de expressão ou provocação das narrativas. A narrativa escrita, ela é fantástica, né? Eu acho, para mim, eu acho que é a melhor, mas é a mais complexa, porque na nossa cultura, as pessoas um pouco reagem a escrever, não são muito adeptas a grandes narrativas escritas. Às vezes a gente consegue, né, que as pessoas façam diários ou façam diários de bordo, mas não é muito comum, né? Então, é mais comum são a linguagem oral, através de entrevistas consecutivas, enfim, em que o próprio pesquisador depois transcreve e usa a linguagem oral. Mas também nós temos situações de desenhos, de fotografias, de imagens, né? Cada vez são mais utilizadas do ponto de vista de narrativas, também usando essas estratégias, né? No ensino, sim, a gente usa mais a narrativa escrita, né? Até porque o professor tem mais poder sobre os alunos, muitas vezes, para exigir a narrativa escrita. E aí tem os relatórios, né? E tem os diários de classe, então tem mais situações acadêmicas, né? Escolarizadas para as narrativas escritas. E aí a construção do conhecimento sobre si mesmo supõe, né? Os memoriais supõe a construção de relações tanto consigo como com os outros, né, com os estudantes, com os colegas, com os professores. E é preciso, então, acho que eu já falei sobre isso, mas vou reforçar, né, que quando a pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, ela percebe, né, que reconstrói a trajetória percorrida, dando-lhe novos significados. Então, nunca é exatamente o que ela viveu naquele momento, né? A gente conta hoje o que viveu ontem, mas já conta com o olhar de hoje, né? Não é exatamente o que aconteceu ontem. Então, nós sempre estamos ressignificando a partir de um afastamento no tempo, né? E esse afastamento no tempo nos dá uma condição reflexiva, nos dá uma condição experiencial para refazer e repensar aquilo que nos aconteceu um pouco antes. Portanto, a narrativa nunca é a verdade literal dos fatos, mas antes é a representação que deles faz o sujeito, né? E dessa forma ela pode ser transformadora da própria realidade, né? Ela pode ser uma forma de transformar a própria realidade. Pode passar. Nessa forma, ela leva uma ideia de construção e desconstrução das experiências, né? Por isso que ela tem uma dimensão formativa. Então, trabalhar com as narrativas na pesquisa ou no ensino é partir para a desconstrução ou construção das próprias experiências,
tanto do professor pesquisador, como dos sujeitos da pesquisa ou do ensino. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que o sujeito organiza suas ideias para o relato, quer escrito, quer oral, em que pese que para o escrito a gente organiza de forma mais sistêmica, né? Porque para escrever a gente pensa mais, o oral a gente vai falando de uma forma mais espontânea. Ele reconstrói a sua experiência de forma reflexiva e, portanto, acaba fazendo uma autoanálise que lhe cria novas bases de compreensão da sua própria prática. Essa é a dimensão pedagógica da narrativa. Essa é a dimensão pedagógica da narrativa. É que ela faz com que a gente repense o vivido, repense a própria prática. Construa e desconstrua a experiência vivida. Pode passar. Então, né, se quisermos trabalhar as narrativas na formação, é importante estimular um distanciamento, né, do momento da produção, a produção da narrativa, né, para ler ou ouvir o seu depoimento, né, porque nesse momento a pessoa já tomou um distanciamento do que ela escreveu, né, e a partir daí ela pode, inclusive, reorganizar o que leu, o que ouviu do seu depoimento. Procurar também recursos, né? Esse é um segundo momento importante, ainda mais quando nós trabalhamos numa dimensão mais acadêmica, né? Para teorizar a experiência com vistas a alcançar um processo de formação emancipatória, né? Se o primeiro momento é organizar o relato, né? O segundo é nós compreendermos teoricamente a sustentação, o que de teoria, né, pode explicar aquele processo narrativo, né, que consista num processo de formação emancipatória, né, que a pessoa localize, né, explicações teóricas na sua própria descrição. Isso fará o pesquisador se ele está tomando narrativas para fins de pesquisa, né? Mas fará o sujeito em formação se nós estamos fazendo isso para fins de formação e de ensino, né? E se estamos fazendo uma pesquisação, faremos junto a pesquisa com a formação, junto com os próprios sujeitos da narrativa. Contar com a mobilização dos sujeitos para analisar criticamente a si próprio, no sentido de desconstruir o seu processo histórico para poder compreender melhor, né? Então, na medida em que o próprio sujeito da narrativa analisa o seu próprio discurso, né, ele desconstrói também o seu próprio processo histórico. E dessa forma ele pode compreender melhor o que aconteceu, né, com ele, né, e por que aconteceu com ele, né, e de alguma forma tomar decisões também sobre essa perspectiva. Ele pensa sobre si, né, é a reflexão na própria ação, aquilo como fala o Schon, né, o Zeichner, para depois recuperar e reorganizar a ação. A narrativa é um grande instrumento da reflexão na própria ação. Pode passar. Aqui eu trago uma fala do Giroux e McLaren, que ele diz que apenas quando podemos nomear nossas experiências, dar voz ao nosso próprio mundo e afirmar a nós mesmos como agentes sociais ativos, com vontade e um propósito, é que podemos começar a transformar o significado daquelas experiências, ao examinar criticamente os pressupostos sobre os quais elas estão construídas. É aquilo que eu quis dizer antes, né? No sentido de pedagógico, né, de formação, é esse o sentido de trabalhar as narrativas na formação. Pode passar. Se o professor tem de ensinar partindo das experiências dos alunos, né,
a sua formação, a formação dos professores, também deve colocá-los como sujeitos da sua própria história. Então, nós que estamos trabalhando com a formação de professores, temos que fazê-los exercitar essa própria formação com essas bases, né? Para que eles aprendam a fazer isso também com os seus próprios estudantes. Os saberes dos professores, como diz o Tardif, são plurais e heterogêneos. Portanto, compreendê-los é fazê-los viver um processo profundamente pedagógico, onde a sua condição existencial é o ponto de partida para a construção do seu desempenho na vida e na profissão. Essa multiplicidade de saberes, né, a heterogeneidade dos saberes dos professores, é uma condição existencial, né? E é o ponto de partida. Se eu não me reconheço, do ponto de vista da minha condição existencial, de como foi construída com esses saberes plurais e heterogêneos das minhas próprias narrativas, né, eu não vou me entender como a minha opção, né, de vida e de profissão que eu elegi, né, e como é que eu vou me constituindo nessa profissão. Portanto, é fundamental esse exercício constante do meu fazer pedagógico. Por isso que as narrativas na formação de professores é tão importante como uma estratégia, né, como um dispositivo de formação, né, um dispositivo de formação. Pode passar. Alguns desafios, né, para isso, né, de superar a dificuldade de falar ou escrever sobre o vivido, né. Muitos dos nossos estudantes, muitos dos professores com quem convivemos, têm muita dificuldade de fazer isso, porque, historicamente, como eu disse, a escola foi embotadora dessa capacidade, né? Não estimulou, a pessoa que se expunha era ridicularizada, os erros de português eram mais importantes do que a capacidade de expressão. Então, a trajetória cultural da escola não favoreceu essa habilidade, né? E também o individualismo social, que é estimulado nos dias de hoje, não favorece esse exercício. As pessoas têm vergonha de se expor, vergonha de se mostrar, né? Então, é um desafio, né? A gente vencer uma certa timidez, né? Ter a coragem mesmo, né? De vencer essas barreiras. Desconstruir a ideia de que o saber cotidiano distancia-se do conhecimento científico. Essa é uma outra questão, né? Então, parece que aquilo, muitas vezes os professores dizem, não, mas eu não tenho nada para contar, eu não faço nada de especial, né? Porque acha que o saber cotidiano não vai ter valor. Mas esse saber, esse cotidiano, ele também é responsável, né, pela não exploração dessa história, dessa histórica forma de construir informações, né? Então, nós precisamos fazer construir essa história, essa ideia, né, de que esse saber cotidiano não tem valor e se distancia do saber científico. Fazer o sujeito se tornar visível para ele mesmo, né, para ele mesmo. Porque o sistema social, ele envolve a pessoa numa espiral de ação, às vezes sem reflexão, né? Eu todo dia vai engolindo a condição dos professores, às vezes muito exigente do ponto de vista de atividades, né? Sai de uma coisa, sai de outras. Se a professora mulher tem a casa, tem os filhos, tem isso para cuidar. Então, essa espiral de atividades às vezes impede a reflexão. Então, esse processo que atinge o professor, ele vai também impactando os alunos, né? Porque se o professor não reflete, ele não vai ter condições de estimular a reflexão dos estudantes. Então, são desafios, eu acho que desafios sociais, desafios culturais, né? E que tornam também as pessoas pouco felizes naquilo que fazem, porque elas vão perdendo a humanidade, vão perdendo a sua condição humana da docência, né? Da humana docência, como diz o Arroyo, né? Que é muito, acho que, muito feliz
sua explicitação da humanodocência, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que superar, né, evitar esse exercício da narrativa com uma finalidade terapêutica, né, porque nós não somos terapeutas, então tem que ter um limite nesse processo, né, para não desencadear também situações das quais a gente não consegue controlar. Pode passar. Enfim, é preciso recuperar a condição da racionalidade prática, né? Que não se trata apenas de um conhecimento implícito na atividade prática, mas sim de um diálogo entre a prática vivida e as construções teóricas formuladas nesta e sobre as vivências, né? Aquela ideia que eu já mencionei da reflexão-ação, para tornar-se um dos melhores instrumentos de aprendizagem. O discurso construído sobre o diálogo é que torna possível transformá-la numa situação profundamente pedagógica. E aí, minha gente, a linguagem é uma poderosa aliada da formação. E a linguagem é o fundamento do discurso. Adiante. Trago Connell e Clandini, que eu disse que são os papas das narrativas, se vocês quiserem encontrar alguma coisa deles. Eles dizem que a razão principal do uso das narrativas na pesquisa e educação, vejam que bonito isso, é que os seres humanos são organismos contadores de história. Organismos que, individual e socialmente, vivem vidas contadas. Por isso, o estudo das narrativas são o estudo da forma como o sujeito experimenta o mundo. Lindo, né? Eu acho fantástico essas ideias deles, porque acho que é isso mesmo, né? Nós somos seres contadores de histórias, né? E quando nos tiram essa possibilidade, tiram a nossa humanidade também. Pode passar? Aqui, já numa perspectiva mais didática, estou terminando, né? Eu trago assim as dimensões, algumas dimensões para análise das narrativas na formação. Então, diferente das situações de pesquisa, não é todo o produto das narrativas que interessa os processos de formação, né? Mas o processo de produção pelo qual vive o sujeito. Então, na pesquisa, vai ter um outro sentido, mas no processo de formação, interessa mais realmente o processo de produção pelo qual vive o sujeito, né? Então, nele vale explorar como sugestão de dimensões aquelas que a sociologia e a psicologia já nos ajudaram a construir. E aí tem algumas aqui, né, que eu apresento, não está completamente esgotado, só são sugestões, né? De quem é a voz que fala, de onde se dá essa fala, em que circunstância ela é produzida, quais e por que são as suas revelações, quais e por que são as suas ocultações, que repercussões se revelam na construção da profissionalidade do sujeito professor, como implicam nas suas práticas e nos valores que se revelam em sua relação com seus estudantes, e outras tantas que vocês podem construir se quiserem trabalhar com as narrativas na formação de professores. Pode passar, eu acho que agora é a última. Isso. Então, usar a linguagem como uma pedagogia significa, né, ler criticamente tanto a palavra quanto o mundo, com uma consciência da codificação cultural e da produção ideológica envolvida nas várias dimensões da vida social. Ler o mundo e a palavra significa compreender os códigos culturais e genéricos que nos permitem construir palavras para formar uma história. Essa é do Giroux Maclaren. Este é o sentido das narrativas, quer no ensino como na pesquisa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fico à disposição para algum diálogo. A gente agradece, então, a professora Maria Isabel Cunha, com essas reflexões importantíssimas que trouxe aqui
para todos nós. Nós estamos, no momento, com uma participação de cerca de 170 participantes no canal do YouTube, que está sendo transmitido, e a gente agradece a participação de todos. Professora Celinha, Maria Célia, do nosso programa de educação, está assistindo também, professora. E aqui a gente transmite o nosso agradecimento pela participação dela aqui conosco, e vários outros docentes também participando, professor Hércules, que está fazendo a coordenação de uma sala de letramento acadêmico, e que no próximo dia 25, deixa eu conferir a programação aqui, 25, a gente vai estar com a professora Ada Magali, que vai estar discutindo sobre como produzir os textos acadêmicos e científicos, também, que vai ser na quinta-feira. Então, a gente agradece e já deixa de antemão, sim, vários cumprimentos aqui no chat em relação à apresentação que a professora Mabel trouxe para nós em relação às narrativas no ensino e na pesquisa. Então, a gente, nesse momento, nós vamos fazer um debate, nós temos um tempo aí de 20 minutos, não mais, né, a professora já deve estar cansada, porque nós estamos aqui há quase 2 horas, e a gente também se programou para que no máximo 2 horas. Se alguém tiver alguma questão, gostaria que vocês escrevessem aí no chat. Eu vi aqui um pronunciamento de uma pessoa que dizia, que dialogava quando a professora falava em relação aos desconfortos que a própria escola e a forma como a escola trata o registro, a escrita, né, produz, e ela se coloca aqui em relação a isso, né, dando um depoimento pessoal. Estou tentando achar aqui para poder... Você achou aí, Matheus? Nós temos uma manifestação aqui, Márcia, da Tatiana Soares, talvez seja essa que você menciona. Ela diz que até hoje tem vergonha de falar em público, em decorrência enfim, de experiências vividas na escola, né? Quer dizer, talvez dessa desvalorização de uma perspectiva das suas narrativas, né? De um respeito a esse conhecimento por ela produzido, né? Talvez seja essa a menção, Márcia. Isso, essa mesmo, que eu vi aqui, né? Aí, gente, quando a gente vai conversando aqui com a professora, se a professora quiser comentar esse comentário da Tatiana, que eu acho que você já tinha colocado bem. Acho que a Tatiana reforça um pouco essa ideia, né? A escola sempre, ela privilegiou sempre o silêncio, né? E ela privilegiou sempre a resposta, nunca a pergunta, né? A escola sempre privilegiou a obediência. Nós sempre tivemos uma perspectiva de que o erro sempre foi punido, né? Então, nessa perspectiva, o aluno calado era o melhor aluno, né? O aluno que pergunta é o aluno que evidencia que não sabe, né? Então, é toda uma constituição de perspectiva do que é o bom aluno, que foi historicamente se manifestando numa compreensão que tem a ver com a compreensão de conhecimento que eu iniciei fazendo a crítica, né? Porque o papel da escola era muito de que o seu principal papel era de que passar o conhecimento historicamente acumulado de uma geração para outra, de transferência da informação historicamente acumulada de uma geração para outra. Portanto, exigia um professor erudito, né, que tivesse habilidades, alguma habilidade de comunicação e um profundo conhecimento erudito do seu campo, e exigia um aluno o quanto mais passivo, né, capaz de ser aquele que incorporasse passivamente aquilo que o professor, enfim, né, mencionava, passava para os seus estudantes.
Então, esse era o modelo tradicional da escola, né? Então, o melhor aluno era aquele que, de uma forma mais fidedigna, reproduzia aquilo que o professor trazia para a sala de aula, né? Então, esse modelo é um modelo que não estimulava realmente a manifestação dos estudantes, né? E isso ainda tem repercussão muito na nossa educação. Exato. E aí, eu estou vendo as pessoas se manifestarem aqui, a Celinha voltou a mandar um abraço para a gente, e está parabenizando aí pelo tema os temas das nossas webs. Tem uma participante, Amélia, que gostaria que você abordasse sobre a narrativa autobiográfica como objeto de pesquisa. Vários abraços aqui. E depois que você falar sobre isso, eu também gostaria de comentar que nós vamos ter uma participação em um dos webinários com a professora Juana Sancho, mas depois eu falo, porque eu gostaria que você comentasse também. O Fernando Hernandes vai participar de uma live conosco aqui para falar sobre um trabalho de pesquisa durante 3 anos que eles fizeram, no grupo Esbrina, em Barcelona, exatamente dentro dessa perspectiva, como os professores aprendem, valorizando o ensino como objeto, né, de pesquisa, e também potencializando e empoderando os próprios professores, onde eles, em várias regiões de Barcelona e fora, dentro da Espanha, em outras regiões da Espanha, como eles se viam no processo de ensino, transformando esse processo de ensino em pesquisa, a partir dos rizomas de aprendizagem, das cartografias de aprendizagem, entrelaçadas com a afetividade, né? Eu acho que a riqueza desse trabalho que você está trazendo para a gente hoje vai ter toda uma liga que nós vamos puxar nas próximas webinars, né, nas nossas próximas webconferências, para valorizar exatamente essa possibilidade de pesquisa e também ajudar os que querem fazê-la, né, fazê-la com perspectiva de conhecimentos, né, científico, no sentido assim, de qualificar esse registro das narrativas que são feitas. Barcelona tem uma tradição, né, nessa área, né? A professora Núria tem uma tradição, acho que dos primeiros, né? O próprio Jorge La Roça, naquele livro dele, Déjame que te cuente, tem textos muito interessantes já desde a década de 90, final da década de 90, já é um grupo pioneiro que trazia muito da pesquisa narrativa, né? E depois mais, enfim, outros no mundo todo. O Brasil que acho que veio depois a França tem com a Marie-Christine Jossot também, que veio muitos textos daqui, até que se criou, né, a Associação de Pesquisa Autobiográfica, que eu acho que a pessoa pode também procurar com relação a isso, né? E aí tem diversas vertentes americana, vertente francesa, e a sociologia e a antropologia, especialmente, também contribuiu muito com a pesquisa autobiográfica. Aqui no Brasil tem o clássico livro, né, da Ecleia Bose, né, Memórias de Velhos, onde ela recupera praticamente toda a história industrial da Primeira República de São Paulo, através de Memórias de Velhos, né? Enfim, são textos, são livros e são obras super interessantes, já usando essa técnica, né? Só que na educação chegou depois, né? Na educação chegou depois, né? Eu usei esse livro na minha tese. Na educação, eu disse para vocês, a época que eu fiz o doutorado, que já era nos anos 80, nós tínhamos muito pouca coisa, quase nada em relação a isso, né? Então, foi nos anos 90 mesmo que começaram esses estudos, né? A Marli André, que trouxe os primeiros livros do Stake, né, com as pesquisas qualitativas, e aí entraram mais as pesquisas autobiográficas, e eu acho que hoje nós temos uma produção bem rica sobre isso, bibliografia.
tem a Associação de Estudos Autobiográficos, né, que faz aquele congresso bianual. Enfim, acho que há uma bibliografia bastante boa e bem significativa sobre isso, muitos grupos interessados, né, e é um campo, eu acho que bastante promissor, né. Agora, é exigente também, né, porque não basta só contar histórias, é preciso que a gente fundamente também, do ponto de vista teórico, né, e para realmente ter um escopo, né, investigativo que dê sustentação ao campo, né, e que se articula com a sociologia, se articula com a história, né, se articula com a antropologia. É um campo multidisciplinar, né, com a literatura. Exato. Então, essa pergunta a Amélia falou sobre a questão da autobiografia, você já falou, né, professora? Eu acho que sim. Deixa eu ver se Matheus, tem mais alguma coisa que conseguiu achar aí? Não, eu acho que foram só essas as considerações, pelo menos até agora, colocadas aqui no chat. Márcia. Matheus, você quer fazer alguma consideração? Bom, Mabel, é muito bom te ouvir, reflexões muito sensatas, muito bem colocadas, né, de uma forma muito, muito clara. Eu confesso que eu refleti muito aqui durante sua fala, Mabel. A gente percebe uma evolução, quer dizer, quando você diz desse reconhecimento da narrativa como uma espécie de ciência ou de uma verdade fluida, né, produzida pelo sujeito, né, obviamente com com aquilo que ela esconde, com aquilo que ela revela, não como uma verdade absoluta. Isso é muito interessante, e do lugar da escola, e dentro disso eu pensei muito, quer dizer, dessa evolução que a gente tem dos anos 70, anos 80 para cá, né, e eu chamaria, Mabel, de um processo de evolução, de valorização dessas narrativas, né, dos sujeitos, tanto na pesquisa quanto no espaço da docência, da construção do ato pedagógico. E aí me vem uma questão, e aí também dentro do que você muito bem diz, compreendendo a ação educativa como um ato político, e as transformações que a nossa sociedade inevitavelmente vem sofrendo nos últimos tempos, eu não digo só no contexto brasileiro, mas talvez especificamente no nosso contexto, e aí talvez não seja nem uma pergunta, mas uma reflexão. Será que a escola, hoje, ela segue sendo um espaço de valorização dessas narrativas? Sabe, Mabel, eu me questiono, lendo aqui a frase da Tatiana, né, que fala sobre as experiências negativas que ela teve na escola. Será que ainda hoje, depois desse processo daquilo que a gente pode chamar de uma evolução, será que ainda hoje, Mabel, atualmente especificamente, a escola valoriza, ela fomenta, ela permite a construção dessas narrativas, tanto no espaço da docência quanto da pesquisa? Eu acho que varia muito, sabe, Matheus? Eu acho que varia muito. Eu acho que a escola pública básica está encontrando esse filão para poder sobreviver. Eu, às vezes, eu não tenho muita relação com a escola básica, né, porque eu trabalho mais com a universidade, mas, às vezes, eu sou chamada pelo SOS das escolas para ir conversar com os professores, né, e eu percebo, assim, que a alternativa é ouvir as narrativas deles, né, e como eles também aplicam essas técnicas com os seus alunos, porque a realidade dos alunos também é tão perversa, a necessidade de ouvir essas crianças, adolescentes, é tão grande para eles, que parece que sem ouvi-los eles não conseguem linkar com a possibilidade do conteúdo que eles precisam desenvolver. Agora, eu não sei, depois, no ensino médio, nas escolas que estão muito ligadas com a questão da concorrência para vestibular, para Enem, se aí a questão mais pragmática sabe, do conteúdo,
se isso aí já não prepondera mais do que realmente a competitividade não é maior do que a capacidade da subjetividade dos jovens, né? Aí já não sei, não. Também não tenho muito contato com esse público, não vejo muito por aí, né? E na universidade falta muito, né? Não são muitos os professores que perdem tempo, eles acham que muitos querem perder tempo, né? Ouvir os estudantes, ouvir as suas condições objetivas de vida. Eu acho que já melhorou, considerando assim o tempo que eu tenho de universidade, são 50 e tantos anos, eu acho que já melhorou, né? Especialmente em algumas áreas que eram mais duras, mas ainda falta, né? Até porque estamos vivendo uma virada muito grande de públicos acadêmicos, né? Depois da questão das cotas de escola pública, eu nem falo só das cotas raciais, mas das cotas da escola pública, do SISU, né? Que nos trouxe alunos de múltiplos lugares, então quase que isso obriga um pouco o professor a ver que ele tem alguns alienígenas na sala de aula, não eram os que ele estava acostumado, né? Então precisa ouvi-los, né? Alguns que são desacomodados, mas ainda falta, eu acho que o professor também não aprendeu a fazer isso, né? E às vezes precisaríamos ter mais formação para esse trabalho também com os professores. Sim. Ótima reflexão, Mabel. Obrigado, viu? Então, eu vou ajudar um pouquinho, né, professora? Eu acho que sim, eu acho que o ensino fundamental, na educação básica, aí sim, continua sendo um grande ponto nodal, se, assim, essa coisa, como falava Paulo Freire, que até um recorte que eu trouxe do livro dele, né, essa ideia de que a gente precisa provocar os nossos alunos a capacidade de indagação, a capacidade do espanto, a capacidade da pergunta. E quando, por exemplo, a gente vai ao encontro do que o Matheus perguntou, quando você tem um currículo pré-determinado, né, com todas as avaliações externas, dentro de um modelo que a perspectiva neoliberal vem engessando, porque a gente tinha avançado bastante, né, assim, em algumas perspectivas, muitas redes já estavam melhorando, flexibilizando tempos e espaços, né, a relação pedagógica mais ampliada, a relação com o conhecimento, bem na lógica disso que a gente está discutindo aqui hoje. Mas aí você tem, sim, atualmente, a gente tem voltado algumas coisas que a gente não gostaria de voltar, né, Mabel? Você sabe disso. E isso tanto no ensino superior a gente ainda tem uma certa autonomia, mas casa com aquilo que você também denuncia, assim, entre aspas, né, nas suas discussões, que é essa perspectiva de estar fechado a um contexto, né, por exemplo, de uma ementa fixa, e aí vai, em várias coisas, assim como na educação básica, isso também a gente tem. Ligado, atrelado a vários contextos que têm a ver com o nosso salário, com a nossa formação, né? Se a gente pegar o censo escolar 2020, nós vamos ver, por exemplo, uma disparidade salarial de professores, de região, de gênero, é uma coisa, assim, absurda, sabe? É impressionante que a gente chegue aos nossos tempos e veja essas disparidades, quer dizer, isso tudo quando você joga no cenário da escola, né? Como que esse professor vai pesquisar, como ele vai provocar, num cenário hoje, por exemplo, em que nós precisamos no ensino remoto de usar tecnologia, a gente sabe que muitas das escolas, a maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet, nem equipamentos adequados. O que está acontecendo com a gente aqui mesmo hoje? Todo mundo tem uma internet mais ou menos, mas hoje mesmo nós já tivemos algumas questões aqui né, que nós tivemos que refazer e tal. Imagina isso, né, num outro contexto. Nossa, eu estou fazendo a palestra aqui, né, professor? Mas tudo isso para dizer, assim, que a nossa live aqui, nós estamos, assim, com muitíssimos agradecimentos da sua fala,
tem uma apresentação, tem uma fala aqui da Vânia. Querida professora Mabel, que bom te ouvir, que aula linda, quanta memória de trajetória. Deixa eu baixar aqui para ver. Em apenas uma aula, né, que você trouxe tanta coisa interessante, Vânia, a gente agradece. Né? Aí nós temos aqui também as falas da Paula, de vários aqui, agradecendo a interpretação da Josiane e do Reginaldo, numa parceria linda, olha, gente, olha que legal aqui, a gente está vendo o corpo do Reginaldo, a gente está falando aqui que está custando abrir minha boca, né, e o Reginaldo todo usando a corporeidade, isso é muito bacana. Obrigado então, Reginaldo, né, que teve o trabalho todo aí sozinho. Sim, aqui, eu tenho aqui a Maria Janine. É bom te encontrar, Mabel, saudade, sempre bom te ouvir, também amei o encontro de hoje. São vários, Mabel, depois a gente recorta, cola, te manda, né? Bom, a gente não tem mais nenhuma questão aqui, nós estamos a 3 minutos, né, das 21 horas. A gente podia encerrar, né, Mabel? Eu tinha outras perguntas aqui, mas eu acho que 2 horas já de conversa, né? É o suficiente, né? Fim da página, fim do dia. Exato. Eu vou, então, fechar, né? Aí o Matheus, em seguida, você podia também se pronunciar, né? E a gente passa para a Mabel fazer o fechamento para nós, né? E, em especial, eu queria agradecer o Gilberto e o Roger, que, assim, nós, gente, sem brincadeira, nós estamos, assim, há 2 meses brincando com esse vai e volta de convite, chama alguém, fecha a ementa, faz o folder, é uma coisa que dá trabalho demais da conta. Mas imagina, gente, se a gente tivesse fazer isso presencial, nós precisaríamos ter dinheiro, muito dinheiro, muita gente, uma equipe grande, muita gente para mesa, não sei o quê, microfone. Então, na verdade, nós estamos trabalhando com a equipe pequena diante do tamanho do evento, mas de uma grandiosidade de nomes aqui, não no sentido assim, só dos títulos acadêmicos que as pessoas que estão sendo convidadas estão com a gente, não. São pessoas que têm uma colaboração mesmo muito humana em relação ao processo de pesquisa e de ensino. Então, eles têm mesmo muito a contribuir conosco. Uma vez que, por exemplo, a gente trabalha com um público, né, que é realmente a maioria dos nossos alunos estão distantes de nós fisicamente mesmo, e a gente o tempo todo precisa estimular esses nossos alunos, primeiro, a confiar em si, né, depois de confiar em si, serem estimulados a pesquisar, conhecer novas pessoas, conhecer o quanto outras pessoas estão aí. Olha, a exemplo da Mabel, 75 anos, ela não para, gente, se eu sou ligada a 220, ela é 380, não sei se tem esses volts aí não, mas ela está sempre disponível, né, os textos muito bacanas. Então, assim, nós vamos ter a Ana Karen, eu gosto de falar Ana Karen, que eu conheci assim, na próxima conversa, Michel Tiolen, Inês Teixeira, vamos ter o professor, né, o diretor da Escola da Serra, que é uma escola inovadora, uma da escola de ponta aqui de Belo Horizonte, que faz inovações belíssimas. Vamos copiar aqui, vamos ver aqui para a gente não esquecer ninguém. O professor Antônio Marcelo, a professora Gisele, nós vamos ter uma discussão com o Juan, para a discussão dos TCCs com o audiovisual, que vai ser bastante interessante, e a gente vai ter, então, uma discussão da diversidade com a professora Lucinha Leite, que vai nos ajudar, uma discussão belíssima que ela tem trazido aí sobre a questão da inclusão e da diversidade. Então, olha, nossas mesas, uma vai estar puxando a liga da outra, que nós começamos com a Mabel, não foi à toa, né? Para a Mabel só falar assim, gente, olha isso aqui, né? Se sintam acolhidos, tenham vontade de escrever, escrevam, nós vamos valorizar isso, sabe? Nós estamos aqui, porque é assim que precisa ser, é assim que precisa ser. Então, Mabel, eu te agradeço como Márcia pessoa, como Márcia mulher, como Márcia professora acadêmica,
e pelo toque inicial da confiança que a Ângela passou para você, que depois você passou para mim, que a Benigna foi passando, e que eu faço questão de passar para as outras pessoas. Porque eu vou dizer para você, com todo o carinho que eu tenho, e com toda a clareza que eu tenho, que é isso, é assim que a gente constrói a educação. É desse jeito, é do jeito que você me ensinou, que você tem ensinado, que outras pessoas têm ensinado, é com esse carinho, com esse afeto, que a gente vai afetando as pessoas, né, na palavra de afeto mesmo, com essa amorosidade, com essa ética, com essa generosidade, com esse comprometimento social e político que você tem, né, e com essa escola que temos que repetir sempre, que tem que ser laica nos seus princípios éticos, morais e políticos, para que a gente faça uma boa escola, a gente precisa fazer isso. Então, nesse sentido, eu sinto-se abraçada por mim, Mabel. Eu te abraço, eu abraço a todos vocês, eu abraço o Matheus, que está aqui conosco como parceiro da UENG, o Reginaldo, a Josiane, o Gilberto, todos vocês que estão aqui, com esse abraço que alimenta, que dá coragem, que nos afeta muito. Muito obrigada, Mabel, de coração. Essa live vai ficar disponível agora, para muita gente ver, né, a gente vai gravar. Todo mundo, né, que quiser ter o certificado, tem que entrar na UFOP aberta, fazer inscrição, fazer as 2 questões que estão lá, e o certificado vai sair automaticamente, ó, lindíssimo, maravilhoso, preparadíssimo para vocês, e que valeu agora com conhecimento, que vai valer para as atividades acadêmico-culturais. Olha como é que é chique, show de bola, né, Madel? É isso aí. Então, meus agradecimentos de coração, eu passo para o Matheus, e depois você finaliza, então. Minha fala é muito breve, é uma fala de agradecimento, Mabel, muito bom te ouvir, uma fala muito forte, com considerações muito profundas e que provocam muitas reflexões. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de ouvi-la, né, cumprimento todos os colegas aí que participaram da organização do evento, aos colegas que assistiram a live, e com todo o carinho do mundo, a professora Márcia, eu sou um pouco suspeito para agradecê-la, mas eu sou encantado, é um grande exemplo de professora que eu tive a oportunidade de ter em vários momentos da minha vida, como docente, como colega de trabalho. Então, assim, Márcia, muito obrigado pela oportunidade de participar desse projeto, né, e de outros, né, nos quais a gente está junto. É sempre muito bom poder acompanhá-la nessas empreitadas tão criativas e muito bem organizadas e feitas com tanto carinho. Então, muito obrigado, pessoal. Você, Mabel. Resta também agradecer o convite de vocês, né? E eu também, com o Matheus, eu sou uma pessoa admiradora da Márcia, né? Desde a primeira vez que a conheci, né? Pela sua criatividade, pela sua garra, pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, né? E continuo sempre cada vez mais encantada com a sua criatividade também, né? E acho que a Universidade de Ouro Preto ganhou um grande presente quando ela fez o concurso, do qual eu vibrei muito no momento em que ela assumiu, né, a sua condição de professora universitária. Desejo que esse evento seja, assim, e com certeza, né, pleno de êxito, né, que vocês tenham muito orgulho dele, né, e com certeza todos que estão participando terão possibilidade de aproveitar, né, até o último momento as contribuições de todos os colegas que virão, né. Enfim, né, muita saúde para todos, né, esperamos que logo a gente consiga sair dessa, né, e estarmos novamente nos encontrando pessoalmente. Um beijo no coração de todos e uma boa noite. Obrigada a todos, então, e assim a gente finaliza o nosso primeiro encontro. E aí, lembrando que realmente o Matheus lembrou, e nós estamos com 2 novos projetos que vamos colocar de extensão, Abel. Sabe aquele triângulo que você gosta de falar lá? Pesquisa, ensino e extensão, nós vamos fazer com um projeto de extensão sobre os jogos e um outro sobre o portfólio, que a gente vai estar discutindo todas essas questões do ensino e também da pesquisa, mas focando
na experiência da sala de aula ou da sala virtual, né, presencial ou virtual. Bem legal, Mabel. Tá fechado. Obrigada, então, gente. Boa noite a todos e todas, e eu encontro vocês lá na plataforma, e vocês baixem lá o certificado de vocês. Tchau, beijos.